A minha proposta é mostrar a vocês, nessa noite, que às vezes nós mudamos até o nosso corpo de lugar. Nosso corpo passa a frequentar novos ambientes, mas a nossa mente não vai junto com ele. Quando nós vamos fazer parte do reino de Deus, nossa mentalidade precisa entender o que é o reino, para que possamos viver como um cidadão do reino. É assim que a Bíblia nos ensina. Onde? Em qualquer lugar que estivermos. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele vai explicar no poço de Jacó algo preciosíssimo. Ela diz para ele, vocês dizem que Jerusalém é o local de adoração. Nós ouvimos que a adoração deve ser feita nas montanhas de Samaria. E Jesus diz, ora vem, mulher, que nem nesses montes em Jerusalém, nem em Samaria adorareis o Pai. Porque um adorador não tem lugar para adorar, ele adora onde ele estiver. Amém? Ele transforma o lugar onde ele está num ambiente de adoração. Então nós precisamos mudar a nossa mente para que consigamos viver segundo a proposta do reino de Deus. Às vezes trazemos o nosso corpo todos os cultos para a igreja, mas nem sempre com o corpo vem a mente. Nem sempre com o corpo vem a atenção. E aí a Bíblia diz, este povo me busca com seus lábios. É só uma questão presencial, mas o coração deles está longe de mim. Então, se eu vou fazer parte de um reino, eu vou sair de uma democracia para uma monarquia. Eu vou sair de um ambiente onde eu poderia fazer o que eu queria, onde eu era livre para fazer o que queria, ainda que tivesse que arcar com as consequências, mas agora eu vou viver num ambiente de monarquia, onde tem alguém que é soberano, alguém que é dono de tudo. Porque numa monarquia, o rei é dono de tudo, os súditos não têm nada, nem a vida dos súditos pertence aos súditos, tudo pertence ao rei. Como nós nunca, pelo menos há gerações, nós não vivenciamos isso, nós temos muita dificuldade em entender essa proposta do reino e temos uma mentalidade do reino. Por isso você tem muita gente aqui dentro trazendo o corpo, mas não trazendo a mente, e você encontra algumas pessoas lá fora que não trazem o corpo, mas já têm a mente. Então tem gente lá fora vivendo mais o reino de Deus do que algumas pessoas aqui dentro. Isso é lamentável. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês, certo? A primeira coisa que eu vou ter que entender, se eu me converti, é de quem é o reino. De quem é o reino? O reino é de quem? É da Assembleia de Deus? É do Projeto Recomeçar? É da Universal do Reino de Deus? É do Edir Macedo? Do Silas Malafaia? De quem é o reino? Será que eu sei de verdade de quem ou a quem o reino pertence? Ou não? Então eu vou começar por esse texto, Mateus 21, 33. Coloca na tela, por favor, eu vou ler bastante, mas nesse eu falo um pouquinho. Escute outra parábola, ou escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes seu próprio filho, pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois,
vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção nessa lição. Arrendamento, ok? Jesus está usando algo que é muito fácil dos homens entenderem ali. O que ele tem? Um homem que tem terras, mas que não consegue produzir nelas. E o outro que quer produzir, mas não tem terras. O que ele faz? O que quer produzir, mas não tem terra, arrenda a terra daquele que a tem. O arrendamento não dá o direito, certo? Ele não passa a ser dono da propriedade. Ele apenas é um parceiro. Ele vai trabalhar nessa terra, cultivar, ele vai fazer tudo nessa terra, e quando ele colher uma parte da colheita, certo? Pagará ao dono da terra. Então é isso que está acontecendo aqui. Só que Jesus está dizendo que tudo foi feito. Mas quando o dono da terra manda seus homens irem cobrar a parte dele, aqueles que estavam trabalhando na terra não quiseram pagar. Ele então manda um número maior e eles não pagam. Então o dono da terra diz, então eu vou mandar meu filho. Já que eles não estão reconhecendo a minha autoridade nos meus criados, eu vou mandar meu próprio herdeiro. E quando o herdeiro chega, eles matam o herdeiro. Bom, nós vamos olhar para isso de uma forma muito simples e rápida neste momento. Estamos diante de alguém que de tanto trabalho, de tanto afinco, de tanto cuidado com a terra, esqueceu de algo muito simples, que a terra não era dele. Eu preciso saber de quem é o reino que eu vou trabalhar, o reino que eu resolvi fazer parte, de quem ele é. Eu preciso saber, porque tem pastor achando que o reino é dele, tem irmãos achando que o reino... Aliás, tem irmãos que acham que a cadeira é dele. Imagine o reino, certo? Então pare e pense, olhe com carinho, de quem é o reino? Nós vamos olhar dois textos, Mateus 3:1, naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Marcos 1,15 diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, o reino é de quem? O reino é de quem? O reino é de quem? Então o reino é de Deus. Que isso fique claro, tá certo? Nunca esqueça isso. Pastor, quando será que eu já confundi isso, achando que o reino é meu e não de Deus? Pode ser. Pare para pensar. Se o reino é de Deus, ele pode pedir que façamos, né, o que ele quiser, o reino é dele. Nos colocar onde quiser, sim ou não? Sim ou não? Porque o reino é dele. O reino é dele. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos imaginar alguém, tem alguém aqui que trabalha numa instituição bancária, no Bradesco, Itaú, alguma coisa? Se tiver alguém, né? Tem alguém assim? Só que eu queria usar como exemplo, mas não é ofensa não, fica com medo não. Tá certo? Não tem não, mas vamos pegar aqui, vamos dizer que nós tivéssemos aqui um funcionário do Bradesco, tá certo? Ele trabalha para quem? Para o Bradesco. Onde? Onde o Bradesco precisar dele. Às vezes está numa agência em Duque de Caxias, vai para uma agência em Jacarepaguá, vai para uma agência em Saracuruna, vai para uma agência em Santa Cruz da Serra. Por quê? Porque todas essas agências têm o mesmo dono. Quem é? O Bradesco. Mas em algumas dessas agências nós vamos encontrar, certo, funcionários terceirizados no ambiente de segurança e limpeza. Eles trabalham no Bradesco, sim ou não? Mas eles trabalham para o Bradesco, sim ou não? Não, eles trabalham no Bradesco, mas não trabalham para o Bradesco. Você consegue entender a diferença de trabalhar no reino e de trabalhar para o reino? Tem gente que trabalha no reino, mas trabalha para si, não trabalha para o reino. Eu tenho que entender, hoje eu estou pregando, amanhã eu não vou estar, eu estou ouvindo, certo? Por exemplo, se eu tenho um músico que ele pensa que o reino
ou ele não trabalha para o reino, o que acontece? Ele só trabalha no reino. Então ele acabou de fazer a sua apresentação, ele não quer ouvir a palavra, ele não quer participar de nada. Por quê? Porque ele não trabalha para o reino, ele trabalha no reino. Tá certo? Então é muito diferente. Eu preciso entender isso. O reino, ele é de Deus. Repita comigo, o reino é de Deus. Eu não posso me estender muito. Tá? Segunda perguntinha fácil. Para quem é o reino? Nós já sabemos de quem ele é. O reino é de quem? Agora, para quem ele é? Para quem é o reino? Vamos lá? João 1,11. Coloca na tela, por favor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Vamos lá? Mas a todos quanto? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, a saber o que lhe creem no seu. Então vamos lá. O reino é para quem? Para quem? Todos. O reino é para quem? Fala, sei que é difícil. O reino é para quem? Ele é de quem? E ele é para quem? Isso. O reino é para todos. É para quem você gosta, é para quem você não gosta. É para quem você acha que deveria entrar. É para quem você não acha que deveria entrar. E graças a Deus que o reino não é seu. Porque se ele fosse seu, talvez nem eu que estou aqui falando entraria. Porque se fosse por merecimento, ninguém vai. Mas o reino é para todos, todos. Todos quantos receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Todos. Ok? Então, o cara está lá bêbado na esquina, o camarada está vestido do jeito que não deve, o cara está fazendo o que não deve, não interessa, o reino também é para ele. Pronto. Por quê? Porque o reino é de Deus e Deus resolveu oferecer a essas pessoas, mesmo sua sogra, mesmo aquele vizinho seu chato, mesmo aquele camarada que está muitas vezes fazendo mal em alguma situação, o reino de Deus é para todos. E Jesus vai mostrar isso. Primeiro ele pega 12 discípulos para falar para quem? Para os judeus. Porque o reino era para os judeus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas o reino é só para os judeus? Veio para o que era seus, mas os seus não. Mas a todos quanto? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Então agora o reino vai mais além.